Estamos de volta, caríssimos alunos, para mais um podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Esse, o nosso 23º podcast, falando sobre geopolítica, sobre política internacional, com o tarifaço de Donald Trump. Hoje, 24 de julho de 2025. Trazendo o professor Marcelo Leão. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, Dani. Prazer estar contigo, cara. O professor Marcelo, gente, ele é professor de Geografia e Atualidades, né? E já tem 18 anos de magistério. Atualmente é professor de duas escolas, o Colégio Lourenço Filho e o Colégio Master, luta jiu-jitsu e é torcedor do Lion. Graças a Deus. Se bem, né, Marcelo, que ultimamente o Lion... cara, tá passando por uma fase complicada, mas vai se resolver, já se resolve. O Ceará também tá fraco das pernas, né? Viu? Tá complicado o futebol cearense. E os alunos lá no Lourenço sempre me pediam, né? Dênio, traz o Marcelo, leva o Marcelo lá para o podcast e tal, aquela coisa toda. Aí eu disse assim, rapaz, o Marcelo não me trouxe boas lembranças no ano passado, no jogo dos professores. Verdade, joguei muito. Porque sempre tem ali no final do ano uma disputa, os professores de Humanas e Linguagens contra Natureza e Matemática, e o Marcelo fez alguns gols e tirou o que havia de empate anteriormente, né? Primeira vez que um time ganha, que no caso o time de Humanas e Linguagens, ok? Verdade. Foi um dia inspirado ali, viu? Não foi normal, não. Então vamos aqui para a cronologia dos fatos. Só o que se fala é sobre esse tarifaço do presidente norte-americano, que é o Donald Trump. Sim. E essa questão é uma questão que realmente está sendo falada não apenas no nosso país, mas sobretudo no mundo inteiro. Também lá nos Estados Unidos, porque uma tarifa dessa magnitude, 50%, afeta não apenas o nosso país, como o país deles também, né? Perfeito. E esse tema é um tema importante, não apenas na prova de ciências humanas, mas também um possível dado, um possível tema de redação. Provavelmente algum vestibular tradicional ou até mesmo o próprio Enem pode cobrar um assunto dessa magnitude, né? Perfeito. Então, vendo aqui a cronologia dos fatos, Marcelo, no dia 6 de julho, nós tivemos aqui a cúpula dos BRICS, né? Aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, e firmaram-se dois compromissos importantes, com o Sul Global e com a reforma do sistema multilateral. Na tua opinião, esses compromissos com o Sul Global e com o sistema multilateral, eles representam algum tipo de ameaça à influência norte-americana? O que é que você acha? Dênio, com certeza absoluta, né? Eu acho que esse é o grande ponto do Trump. A ideia do Trump de trazer essas tarifas de uma forma geral para o planeta Terra, como você bem colocou, não só para o Brasil. A gente traz hoje o peso ao Brasil, porque isso é o que deve ser cobrado a você em um vestibular, em um concurso. A gente ramifica hoje para qualquer tipo de prova. E o BRICS, o papel do BRICS é o principal ponto que o Trump quer combater. Eu não vejo esse tarifaço, essas taxas implementadas, como algo econômico de fato. É muito mais uma perseguição de caráter político, de caráter ideológico, por que não dizer, né? O Trump é um cara muito inteligente. O Trump não dá um ponto sem nó, como a gente gosta de falar aqui no Ceará, né? E as ideias das tarifas, sobretudo a países do BRICS, nesse caso inicial ao Brasil, até porque é complicado combater Rússia, China e outros países, e o Brasil é o grande representante dos países do Sul, e quando o Dênio faz referência a países do Sul, ele fala sobre países emergentes, que é esse novo grupo de países que vem tentando vingar economicamente já há um bom tempo, e acaba, querendo ou não, ameaçando a presença norte-americana como o grande ponto econômico da América, e por que não dizer do mundo. O BRICS, na verdade, a cronologia de ordem do BRICS é até curiosa. Porque o BRICS não é um bloco econômico. O BRICS é um grupo econômico que tem características semelhantes a de um bloco, mas não é um bloco. Por quê, Marcelo? Porque ele não tem a burocracia de um bloco.
Inicialmente o BRICS vem, vocês lembram, com Brasil, Rússia, Índia e China. Ele surge ali, curiosamente, no começo dos anos 2000, o jornalista e economista inglês, o Jim O'Neill, diz, cara, tem países aí que no futuro próximo vão chegar muito fortes. E aí ele cita Brasil, Rússia, Índia e China como esses potenciais países de um futuro consideravelmente interessante na economia, porque tinham ali matéria-prima, mercado consumidor, todo um processo ali interessante. Mas a primeiro momento não era uma ameaça. Quando o BRIC vira BRICS em 2010, quando em 2014, numa cúpula aqui em Fortaleza, Dênio, aqui no centro de eventos, é sugerida a criação do Banco do BRICS. E aí o dólar passa a ser ameaçado de fato. E aí o BRICS representa mais de 40% da economia mundial, enquanto unidos. E aí esse BRICS tem 3,5 bilhões de habitantes da Terra. Tem a China despontando economicamente. E aí ele surge então como uma ameaça ao poderio norte-americano. Quando a gente fala de multipolaridade, a gente fala de um planeta dividido em vários polos, mas sempre o polo central é o norte-americano, é uma União Europeia. Então não existe uma ameaça a esses países. Desde um processo de DIT, né, a Divisão Internacional do Trabalho, lá atrás, que a gente é só fornecedor de matéria-prima. Só que com o desenvolvimento dos emergentes, e o Trump enxerga de outra forma, cara, é uma ameaça. Eu, particularmente, vejo como um grande tiro no pé. A gente vai trabalhar muito esse pensamento hoje, vamos conversar muito sobre isso, sobre as consequências, enfim. Mas, de uma forma geral, o Brasil está em destaque nesse instante. Dentro do próprio BRICS, a ex-presidenta Dilma Rousseff é a presidenta do Banco do BRICS, por exemplo. Esse banco que vem ganhando força com países emergentes, vem prestando dinheiro a países que antes eram público dos Estados Unidos, eram público norte-americano. Então, assim, é uma tarifa que machuca os dois lados. Dentro de um cenário de globalização, a gente se vê encurralado nesse instante. Mas, com certeza absoluta, o destaque dos países do Sul, dos países emergentes, sobretudo do BRICS, é o grande foco do Trump nesse instante. Massa, muito massa. Foi interessante você fazer esse resgate histórico, né? Para a gente compreender todo um contexto que tem por trás dessa situação. Aí, logo no dia 7 de julho, Marcelo, ao discurso do presidente Lula, o presidente brasileiro, criticando a hegemonia do dólar americano, porque nas transações comerciais o dólar ele aparece bastante, né? Sim. E o Trump, naquela ocasião, dia 7 de julho, ameaça com uma tarifa adicional de 10% a quem se associar às ideias dos BRICS. Perfeito. Então, a gente sabe que a moeda americana, que é o dólar, é referência do comércio global desde a Segunda Grande Guerra. Sim. Então, assim, qual a possível saída para esse impasse monetário? Como é que você vê... aqui a gente não está sendo profeta, mas assim, num futuro próximo, você acha que existem algumas moedas que podem fazer frente ao dólar, seja o euro, ou até mesmo uma moeda que possivelmente seja formada pelos BRICS? Sim. Pois é, essa é uma esperança que há dos países emergentes e um medo que há nos Estados Unidos, de que haja realmente uma moeda que possa competir com o dólar. Bem lembrado por ti, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a Conferência de Bretton Woods, e lá é decidido que o dólar seria a moeda oficial do planeta, assim a gente pode dizer. Assim como o inglês, a língua também mais importante. E aí eu tenho um domínio econômico e um domínio cultural. E o domínio cultural ele é complicadíssimo de ser derrotado, você sabe disso. A maior dominação que existe é a cultural. Não existe um soldado norte-americano em nenhuma avenida, nenhuma rua, nenhuma esquina brasileira, mas nós nos sentimos ameaçados a todo instante. Porque culturalmente nós somos construídos a entender que sim, eles são uma grande ameaça, sim, a grande polícia do mundo. Respondendo tua pergunta sobre a questão da moeda, o real não tem poder, obviamente, de disputar com o dólar. O Brasil, dos países emergentes em questão, tem uma moeda que teve um tempo de ascensão, o nosso real, mas é uma moeda estagnada em competição internacional. A Rússia, a China, a África do Sul e os países agora associados ao BRICS Plus, né, que seria a ramificação do BRICS, também não tem esse poder. Mas existe uma possibilidade de uma moeda do BRICS. E essa moeda do BRICS, já que estamos falando de 40% da economia mundial, já que a gente fala de 3,5 bilhões de pessoas na Terra, e entendam, uma moeda do BRICS não seria uma moeda utilizada internamente. O real não deixaria de existir, o BRICS seria a moeda brasileira, não. Mas para transações internacionais de exportação, de importação, para os Estados Unidos é péssimo. Mas aí a gente tem que levantar um ponto, Dani, curioso. Não faz sentido o Brasil vender soja para a China e esse pagamento ser feito em dólar.
Esse foi um questionamento feito no encontro do BRICS, na própria Rússia, inclusive, pelo próprio Putin, presidente da Rússia, o Xi Jinping, representante chinês. E o questionamento, eu creio, como muito válido. Qual o sentido que tem negociações que não envolvem os Estados Unidos terem o dólar como moeda principal? E é um grito de soberania. Eu vejo dessa forma. Né? E a gente não fala de ideologias, a gente fala de defesa da nossa pátria, defesa da nossa economia. Nessa semana, o professor Mário Sérgio Cortella, em uma entrevista muito curiosa, ele comenta o quão lamentável é, depois de uma pandemia, quando a nossa economia começa a ganhar uma musculatura, começa a se fortalecer, a gente releva esse baque tão grande, que é um tarifaço que pode chegar a 50% a partir de 1º de agosto. E aí tu me perguntava, muito interessante, Marcelo, o que fazer então? Como é que o Brasil pode agir? A gente não é profeta, o que vai acontecer? E essa é uma grande dúvida do mercado internacional, Dani. O que o Trump vai fazer? Qual a próxima cartada do Trump? Ele vai abrir? Nos Estados Unidos ele virou até uma piada, né? Existe um meme lá que o Trump sempre arrega. Amarela. E ele fica chateadíssimo com isso e tal. Como assim? A China tem potencial para combater tarifas norte-americanas. O Brasil não tem. Então há nesse momento a necessidade de sermos muito inteligentes na nossa negociação. Nesse instante, o vice-presidente é quem está na frente disso, o nosso vice-presidente é o Geraldo Alckmin. Sugere-se até uma viagem aos Estados Unidos, conversar, dialogar. O Brasil já levou à OMC, a Organização Mundial do Comércio, um abuso tarifário sobre isso. Como você bem disse no início, isso também afeta a população norte-americana. Eles vão comprar produtos brasileiros de primeira necessidade mais caros. Então, é um jogo muito complicado de ser resolvido esse. Massa. Interessante esse teu ponto de vista, porque, de fato, o dólar continua como a moeda padrão, digamos assim, do mundo, mas que existem, assim, outras moedas que não podem fazer frente ao dólar, mas se surgir essa moeda dos BRICS, aí com certeza o dólar ficaria em segundo plano, pelo menos nas transações comerciais entre os países que fazem parte, né? Aí chegou o dia 9 de julho, Marcelo, em que, em carta, assim, de uma forma já usual pelo presidente Trump em relação aos outros países, ele cita, ele faz algumas ponderações nessa carta, citando, por exemplo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, supostos ataques brasileiros contra a liberdade de expressão, um inexistente déficit comercial entre Brasil e Estados Unidos, que nós sabemos que esse déficit ele não existe, muito pelo contrário, os Estados Unidos são superavitários em relação ao Brasil, e os 50% de tarifa contra as mercadorias brasileiras, começando agora no dia 1º de agosto. Só lembrando que hoje a gente está gravando no dia 24 de julho, provavelmente esse nosso podcast vai ser publicado na próxima semana, um pouco antes do dia 1º de agosto. Então, o presidente Trump, Marcelo, ele realmente está metendo os pés pelas mãos ou já é uma ação já com desdobramentos coordenados? O que é que você acha? Pois é, eu acho que ele não dá o ponto sem nó, repito, né? Eu acho que existem sim pensamentos futuros nessa jogada. Ele está fazendo uma jogada inicial. Dia 1º de agosto, a gente pode ter 50% de tarifas. O Ceará, nosso estado do Ceará, o pessoal da UES, atenção. O estado do Ceará será o mais afetado mediante essas tarifas, porque a gente tem um grande grau de exportação aos Estados Unidos. Quando você pega o mapa, Dani, de exportação Brasil, Estados Unidos, Brasil, China, no Nordeste apenas o Ceará exporta mais para os Estados Unidos do que para a China. Então a gente ainda tem uma conexão muito forte com o mercado norte-americano. O Trump não está dando ponto sem nó. Mas é claro, ele já não tem uma boa visão da própria população norte-americana sobre essas tarifas e taxas. Por quê? Vamos lá. Tu compra laranja do Brasil. Tu é um norte-americano e tu compra laranja brasileira. E aí, da noite pro dia, a laranja brasileira ficará 50% mais caro. E aí, qual a alegação? Não, porque lá o Supremo Tribunal Federal deles não está fazendo algo interessante. Porque eles não estão respeitando a liberdade de expressão ou porque a gente está com um déficit com relação ao que você já bem colocou, é verdade, e é falsa essa informação. Existe algo muito importante nesse cenário que se chama soberania nacional.
Nenhuma instituição internacional deve intervir nas relações jurídicas nacionais. O Brasil tem uma Constituição, o Brasil é um país independente, o Brasil é um país que tem os seus 3 poderes divididos e independentes e que deve ser respeitado esse cenário internamente e externamente. É uma pena que essa seja a alegação fraca. Politicamente, inclusive, Daniel, eu queria ter uma relação interessante. O presidente Lula, que vinha mal aí nas pesquisas de aprovação, teve um aumento da sua aprovação nesses últimos dias, mediante essa sensação de defender o país. Isso acaba unindo no Brasil, esquerda, direita, as pessoas indiferentes a questões ideológicas aqui, diferentes, perdão, em questões ideológicas, se unem quando o bem maior é o Brasil. Isso acaba criando politicamente um cenário de fortalecimento. Então, o Trump, ao chegar no Brasil e justificar 50% de tarifa sem uma justificativa clara, ele une os brasileiros contra um mal maior, nesse instante, economicamente falando, que seriam os Estados Unidos, e ele acaba desagradando o cenário econômico norte-americano. O agronegócio uniu-se no Brasil, as empresas de exportação de minérios, o Brasil sente nesse instante um potencial interno muito forte, que pode ser também chamado a atenção nesse instante. Como assim, Marcelo? Pô, não vai vender laranja para os Estados Unidos? Vende internamente. Nós temos 220 milhões de habitantes, um mercado interno extremamente aquecido. Boa parte de uma produção, por exemplo, de alguns cenários, podem ser utilizadas pelo mercado interno. É claro, a gente está falando de uma queda de PIB, de um enfraquecimento de exportações, num cenário agora que seria péssimo. Mas é curioso, falando do pai da geografia, Dani, para puxar aqui uma ramificação legal, que o Milton Santos já falava sobre isso lá atrás. O grande geógrafo brasileiro Milton Santos, que está presente no Enem de 2000 para cá. Ele caiu em todos os Enems. O S nem se fala. Impressionante. Milton Santos é o pai da geografia brasileira e ele era um cara que fazia uma grande crítica à globalização. Ele dizia que a globalização é um processo desigual, que a globalização passa por etapas interessantes, que na sua teoria ela é linda. É uma teoria bonita, é uma teoria utópica, ele chama de globalização utópica. Mas na realidade é uma globalização perversa. Olha aí, galera, esse 2025 promete a gente falar de globalização perversa. Que seria o quê? A globalização do mundo real, onde o país mais forte economicamente, com mais influência econômica e cultural, impõe chantagens a países menores. Onde o poder do Estado ele é reprimido e inutilizado praticamente pelas grandes corporações. O Trump coloca, por exemplo, diversas vezes o interesse norte-americano de empresas norte-americanas contra países. Está defendendo dele. Em nenhum momento eu vou abrir a boca para dizer que o Trump está errado. Ele está fazendo o jogo dele dentro do jogo, infelizmente, perverso, que é a globalização. Cabe ao Brasil tomar uma decisão também interessante de defesa própria. Seja pela negociação, mas acredito que não abrindo mão do que é nosso, dos nossos direitos econômicos. Mas, respondendo a tua pergunta lá atrás, sim, o Trump deve imaginar jogadas futuras, como, por exemplo, novos países do BRICS também serem taxados de forma diferente. A Rússia tem uma questão militar que o Brasil não tem, não é tão fácil mexer com a Rússia. O Trump prometeu na campanha que acabaria com a guerra da Rússia e Ucrânia em 10 dias. Já vai passar ano de governo dele, nada. Pelo contrário, os ataques se intensificam a cada vez. A China, ele já viu que não consegue competir, não consegue botar tarifa, a China devolve a tarifa e tem potencial para isso. A Índia é um país ainda em uma ascensão social muito lenta, economicamente é forte, é bem verdade, mas no BRICS, hoje mais fácil para o Trump é atacar o Brasil. Só que ele vai dando um tiro no pé. Ele vai unindo forças brasileiras, do agronegócio, por exemplo, nosso grande exportador, de movimentos que antes eram contrários uns aos outros, vão se unificando num bem maior, que é a defesa da soberania nacional. Muito massa esse seu ponto de vista. Aí, ainda no dia 9 de julho, Marcelo, há uma suposta ligação do Trump com empresários, mega empresários lá nos Estados Unidos, que possivelmente, com informações privilegiadas, estão ganhando muito dinheiro com esses anúncios de tarifas. Então, Perfeito. Eu queria contextualizar esse próximo tópico, caro aluno, que é o seguinte: o dólar era cotado no dia 9 de julho a R$ 5,46. R$ 5,46. E era operado dentro da normalidade nas bolsas de valores. No início da tarde, lá nos Estados Unidos, uma operação envolvendo entre 3 e 4 bilhões de dólares
apostou na desvalorização do real. Essa operação ocorreu minutos antes do primeiro anúncio do Trump. Aí vieram as declarações do Trump ao longo da tarde, sobretudo também no final da tarde, e o dólar disparou e o real se desvalorizou. Ou seja, numa operação conhecida no mercado como alavancagem, né? Exato. Houve realmente um possível insider trading, né? Que é uma negociação a partir de informações privilegiadas. E não apenas aconteceu com o Brasil, aconteceu também com outros países, sim, né? Sim. Então, você acha que essa situação, se realmente ocorreu, tem condições de a justiça norte-americana, sei lá, promover uma investigação sobre isso? Porque tá na cara. Ficou muito evidente, né? É uma pena que os Estados Unidos não têm uma justiça como a brasileira. Nós brasileiros temos uma síndrome de vira-lata desnecessária, diga-se de passagem, de que nada presta, nada funciona. Cara, a gente tem um sistema jurídico muito interessante. No Brasil, isso seria investigado, seria aberto um processo para entender isso. Inclusive, está sendo feito. O Brasil pediu que alguns empresários brasileiros também tiveram informações como essa. Aqui no Brasil também houve cenário de alavancagem, enfim. Nos Estados Unidos dá em nada, Dênio. Infelizmente. Lembre-se que o Trump é um presidente condenado. O Trump foi condenado, mas não houve nenhum julgamento de fato, não houve nenhuma punição, na verdade, de fato, sobre o crime que ele cometeu. O Trump utilizou dinheiro público para pagar uma garota de programa, um silêncio, algo em torno desse tipo, na época de campanha dele ainda à presidência. Diferente do que aconteceu aqui. Lembrem-se que o atual presidente do Brasil, Lula, foi preso. Lembre-se que o presidente Jair Bolsonaro tem uma grande possibilidade também de ser preso, está utilizando a tornozeleira eletrônica nesse instante. A gente está falando de um presidente e um atual ex-presidente. O Brasil tem uma lei que vai atingir A, B ou C. A gente pode questionar vários pontos, mas de forma geral, nossa lei é aplicada. Nos Estados Unidos eu duvido muito que aconteça algo desse tipo. Mas vem de novo Milton Santos, quando fala que o poder das empresas, o interesse dos grupos privados, sempre nesse instante, nessa globalização perversa, está à frente do interesse nacional. O Trump fez a taxação lá atrás, aquela do início do ano, vocês lembram? Vietnã foi taxado. Tal hora ele tirou a taxa do Vietnã e comprou um campo de golfe imenso em território vietnamita. É como se houvesse ali uma troca de favores. É como se tivesse um beneficiamento próprio. E é uma pena que o povo norte-americano não perceba isso a primeiro momento, não entenda que existe alguém hoje na cadeira mais importante da Casa Branca utilizando para benefício próprio. A primeiro momento, aparentemente, é essa a ideia. Esse tipo de cenário, esse tipo de tarifa e taxação. Sem levar em conta as consequências para o próprio país. A economia norte-americana vai sentir, já que eles não são independentes de produtos primários, produtos frutíferos, de carne. O norte-americano precisa de carne e fruta brasileira. Eu vou lá e taxo os brasileiros. Quem vai pagar mais caro são eles. Eu estou também estrangulando a economia nacional a fazer isso. Mas a que preço? Qual o real interesse do Donald Trump a fazer isso? Será que realmente é proteger o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma provável condenação que o levaria à prisão? Será que esse é o interesse? Existe esse grau de envolvimento entre Donald Trump e o Jair Bolsonaro, que inclusive foi negado pelo Trump agora. Não, ele não é meu amigo. Não. E o próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, disse, não, eu também não tenho tanto contato com ele. Então, toda semana a gente tem um cenário diferente, mas nada se confirma como realmente algo sólido para que a gente tenha uma tarifa tão bizarra. Por isso que o Brasil aciona a OMC, Organização Mundial do Comércio, que é um órgão regulador, mas ele não tem poder de regulamentação. Ele é um órgão sugestivo. E aí a OMC não tem muito o que fazer. Né? Ela fala, realmente essa taxação é incorreta, algo desse tipo, mas ela não tem como punir um país. Então hoje, com a desglobalização, quero já falar sobre isso contigo, Dênio, a gente tem uma OMC enfraquecida. Então o Trump faz, desfaz, manda, desmanda, não é julgado por lá e quem paga o preço é o mundo. Desglobalização. Isso. Que termo é esse, Marcelo? Cara, é curioso, né? Curioso. A globalização é bem antiga, né? A gente precisa lembrar que o processo de globalização, ele começa, se a gente parar para imaginar mesmo, nas grandes navegações. O que é globalização? A definição mais básica ali da globalização seria a conexão entre países. Globalização é viver sem fronteiras. São os países interligados, todo mundo conectado, comprando, vendendo.
trocando culturas, isso na sua teoria. Isso começa lá nas grandes navegações, de forma ainda muito pequenininha. Uma caravela passava 2, 3 meses para chegar no continente, voltava 2, 3 meses depois. E a gente vem avançando. E no pós-Segunda Guerra Mundial, no início da Guerra Fria, lembrem-se, a gente vai ter um cenário que aí muda pra caramba. A gente vai ter um cenário que a internet chega, que as conexões são ultra rápidas, que o acesso a meios de transporte internacionais é bizarro. Você faz Fortaleza-Miami em 5 horas. Você faz voo direto Fortaleza-Miami em 5 horas. É um absurdo. Você faz Fortaleza-Portugal. Lembrando que o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza é mais próxima da Europa, por isso que inclusive tem uma grande importância, é um hub curioso. Você faz Fortaleza-Portugal em 5 horas e meia, 6 horas. A gente está falando de uma conexão muito rápida. Então as fronteiras foram destruídas. Estamos vivendo um cenário de globalização. Perfeito. Mundo conectado. Igualitário? Muito longe disso. Pelo contrário. Que a partir de agora, o país desenvolvido tem muito mais facilidade de explorar o subdesenvolvido. Só que o que vai acontecer nos últimos anos, Dani? Sobretudo na figura do Trump. Ele é um grande símbolo da desglobalização. Esse processo de unificação vem se perdendo. Como? Eu vou enfraquecendo organizações internacionais. A gente está gravando dia 24 de julho. Ontem, dia 23, os Estados Unidos mais uma vez saiu da Unesco. Já tinha saído da OMS. Já saiu de vários acordos ambientais, como o Tratado de Paris. E esses acordos internacionais, essas organizações, elas representam a globalização. A partir do momento que eu crio uma instituição, um órgão, uma organização que tem 190 países, 200 países envolvidos, isso mostra um cenário de unificação. Quando a nação mais importante do mundo sai de um grupo desse, é um enfraquecimento sem tamanho. Aí eu tenho o nacionalismo exacerbado. A America First, primeiro nós. Vamos sair desse grupo econômico que não vale a pena. Vamos sair desse acordo, por exemplo, o Acordo de Paris, o maior acordo ambiental da história. Os Estados Unidos saem do Acordo de Paris por desacreditar do aquecimento global. Isso é bizarro. Então você vai enfraquecendo organizações, você vai criando um sentimento de nacionalismo, você vai fortalecendo o processo de anti-imigração. O Trump é um grande símbolo disso. Os nossos alunos sabem que a gente está falando de um tema gigantesco quando se fala de vestibular. A construção de um muro separando os Estados Unidos e México. Quando esse muro não vem fisicamente, as formas de imigração mais bizarras. Brasileiros voltaram algemados dentro de aviões para cá, acorrentados em aviões de volta para o Brasil como animais. Então tem um processo de criar os nós contra eles. Eu vou me fechando para o mundo. Isso é totalmente contrário ao que seria a globalização, que é o processo de unificação. Então isso vai ganhando força na União Europeia. Movimentos de totalitarismos, de extrema-direita, infelizmente retornando. Tema muito importante também da gente comentar na Alemanha, na Itália, enfim. Xenofobia. Xenofobia. Né? A gente vai saindo de um momento de integração para um momento de separação, mas que infelizmente não nos coloca em cenários isolados, mas uns contra os outros. É o fim da globalização? Não. Mas é uma nova etapa em que ela entra, que se reduz esse processo de conexão. Lembrando que a globalização tem diversos problemas, mas acabava também trazendo vantagens. Você acaba tendo trocas culturais, trocas econômicas fortalecidas. Imagina que o Brasil está num bloco econômico, entre aspas, né, um grupo econômico, que é o BRICS, um país do outro lado do mundo, e as relações são intensas com a China. Como é que a gente faria isso sem globalização, né? A troca cultural vem acontecendo também. Pô, vou comer um yakisoba, vou ali comer um sushizinho. Molecada, vou escutar uma música de K-pop da Coreia. É uma pena que só vem de lá pra cá. Os streams. E qual é o problema, Dani? O problema é que o Milton Santos estava certo de novo. Não há uma troca cultural, há uma imposição cultural. A imposição cultural do mais forte sobre o mais fraco. Tomara que essa desglobalização traga novamente uma globalização, mas que um pouco mais justa, que era a grande vontade do Milton Santos. Muito massa. Eu, sinceramente, Marcelo, eu ainda não tinha escutado essa expressão e você falou com uma clareza tão grande, comparando com a globalização, que os nossos alunos aí, com certeza os teus alunos já sabem, né? Mas assim, de uma forma geral, esse termo realmente é um termo que é atual. Sim. E comparando com a globalização, que como você falou, tem os seus erros, né? Que possa vir uma nova globalização, mas um pouco mais justa, né? Sim. Sem essa imposição cultural, econômica, enfim, né? Ainda continuando aqui na cronologia, Marcelo, aí, quando houve esse lance dos 50%, né? Essa sanção, sim, né? De cara é uma sanção, passa a ser tarifa a partir do dia 1º de agosto, o Lula cita em entrevistas, inicialmente entrevistas da grande mídia, né?
e posteriormente em cadeia nacional, o diálogo que o Brasil está fazendo com os Estados Unidos e com os empresários brasileiros de diversos segmentos, né? E ele passa a citar uma lei que esse ano surge, que é a Lei de Reciprocidade Econômica, Perfeito. A Lei 15.122/2025, que foi regulamentada na semana passada, semana passada, dia 14 de julho, né? Então, na tua opinião, o presidente Lula e o vice, né, que é o Geraldo Alckmin, que é o articulador e acumula também um cargo de ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, eles estão no caminho correto, Marcelo? Cara, a pergunta é de 1 milhão. 1 milhão de reais ou dólares? É o seguinte. Dani, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu tenho duras críticas a várias ações geopolíticas do nosso governo nos últimos anos. Lembrando que geopolítica é a relação entre países. Então, eu acho que a gente deveria intensificar mais relações em determinados países, deixar de ser tão submisso em outras relações. Mas eu acho que nesse instante, diálogo é a arma que o Brasil tem. O Brasil não pode taxar de volta. Nesse instante, imaginar que a gente vai taxar de volta aplicando a lei da reciprocidade, como foi bem lembrado pelo Dani. Inclusive, essa lei, ela estabelece um cenário de, nesse momento, que o Brasil taxaria de volta os Estados Unidos em 50%. Como é que isso afetaria diretamente a gente? A gente importa dos Estados Unidos tecnologia. Isso pode ser importado, então, agora da China. Tá, beleza. O problema é a reação, a tréplica norte-americana sobre isso. O Trump tem um ego do tamanho ali do estado norte-americano de Washington. A gente viu isso com o Elon Musk, né? Sim, né? A briga de egos entre eles e tal, enfim. Então, cara, seria interessante. Será que nesse momento, colocar o Trump contra a parede de volta seria a melhor saída? Se for a única, que seja aplicada. Eu acho que se tiver que sangrar, que sangre, mas que o Brasil não deve baixar a cabeça. Eu acho que esse é um cenário de teste muito grande sobre o papel do Brasil no século XXI. Sabe? O papel de submissão brasileira que durante tantos anos foi tão comum. O Brasil é um país que desde 1500 até então, até o início da Segunda Guerra Mundial, era um país de uma elite enfraquecida, a gente só exportava matéria-prima, tudo de fora é melhor, somos coitadinhos, nada presta. Um sentimento cultural construído sobre o povo brasileiro disso também. E a gente, até brinco com os meus alunos, professores de inglês, não tenham raiva de mim. A obrigatoriedade de estudar inglês, por exemplo, é uma representação de dominação cultural, não deixa de ser. Imposição. É uma imposição. E aí os meus alunos, é isso mesmo, vamos sair da SAS. Não, pessoal, pelo amor de Deus, calma. Depois que a gente mudar o sistema, quem sabe. Mas é uma forma de imposição, certamente. Eu não tô falando que você não deve aprender inglês. Eu tô usando uma blusa com um termo brasileiro e inglês ao mesmo tempo, referência ao jiu-jitsu aqui, o estrangulamento brasileiro. Mas a gente precisa, nesse momento de teste, Dani, eu acho, se impor. Até pelo diálogo. Olha, a gente quer conversar. Vamos colocar na mesa o que a gente precisa, o que pode ser feito, A, B ou C, vamos dialogar. Não querem, tá imposto, vai acontecer. Se vocês não mudarem o sistema jurídico de vocês, aí a gente aplica a reciprocidade. Ninguém vai morrer se a gente não conseguir comprar um iPhone agora, tá? Agora, ele sem fruta e carne... E o mercado americano precisa... Eu tô botando fruta e carne como exemplo, mas são vários outros setores. A Embraer envolve-se nisso nesse cenário também. Tinha até separado madeira, tanta coisa aqui, galera. Laranja, carne, aeronaves, café. O café norte-americano, que na verdade é café brasileiro. Eu tenho até um histórico curioso em sala de aula. Um aluno que odeia o Brasil, um ex-aluno meu, odiava o Brasil, nada prestável. Cara, para desse pensamento. Esse pensamento não é bom pra gente. Professor, você falando de café, eu tomei um Starbucks incrível. Starbucks é café brasileiro, cara. É brasileiro. Ali do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, assim, isso a gente pode tomar esse momento agora, sem romantizá-lo, porque é um grande problema, dicas de passagem, mas a gente pode impor, sim, eu acho que nesse instante, o que o Alckmin e o Lula vem tentando fazer nesse cenário de, inicialmente, diálogo, mas caso necessário seja, aplicar a soberania nacional. Acho que ninguém é maior do que o Brasil nesse instante. Massa. E no dia 15 de julho... houve a reunião do Comitê Interministerial com os representantes dos setores atingidos. Você falou muito bem aí de alguns setores, como é o caso do café, do suco de laranja, da carne, ferro e aço, aviação com a Embraer, que é uma empresa magnífica, né? Gigante. Os aviões que circulam internamente, né, nos voos domésticos dos grandes países, sobretudo os Estados Unidos, o único país que tem mais aeroportos que o Brasil são os Estados Unidos. Né?
O Brasil está em segundo lugar em quantidade de aeroportos. Aí vem petróleo, né? Vem celulose, as frutas que você citou. Então, houve essa reunião do comitê interministerial com os setores atingidos, que foram esses que a gente citou, mas os próprios representantes dos setores disseram assim, não, vamos conversar, vamos dialogar, que essa lei de reciprocidade econômica seja, de fato, o último recurso, porque realmente a gente não tem condições de retaliar no mesmo nível como a China fez, né? Sim. Eu acho que ninguém, sem ser a China, tem esse poder, Dênio, no mundo. De retaliação. Nem a União Europeia. Militarmente, só a Rússia. Só a Rússia. A China também, militarmente. Militarmente. Eu acho que no futuro próximo, eu vou ser convidado de novo para cá, pra gente falar sobre a influência de Taiwan no cenário militar China e Estados Unidos. Sabe? Militarmente, a China também vem muito poderosa, mas eu acho que só a China, cara, no mundo hoje consegue dizer, Estados Unidos, bota na mesa a tua tarefa que eu boto a minha também. Não, o Brasil não tem esse cacife. Economicamente, a Rússia não. Não consegue. Não, mas militarmente sim. Agora, sim. A China, tanto militarmente quanto economicamente, né? Dúvida. E aí, Marcelo, o Brasil, de fato, deve continuar negociando, né? Ou então procurar, sei lá, novos mercados ou fazer os dois concomitantemente? Eu acho que uma grande saída para nós é um pedido de, abre aspas, socorro ao BRICS. Eu acho que está faltando um apoio público do BRICS ao Brasil nesse momento. A China até se colocou contra a tarifa, mais uma vez disse que essas taxações não fazem sentido. A Rússia está envolvida no conflito com a Ucrânia. A Rússia é um país meio estranho, né? É um país aliado ao Brasil nesse instante, é bem verdade. E já ficou claro dentro do mercado norte-americano e dentro das falas norte-americanas que quem se aliar à Rússia nesse instante, quem se aliar à China nesse instante é inimigo norte-americano e tal. Mas eles não têm esse poder de datar e de dizer o que deve ser feito ou quem deve fazer. Essa criação cultural de Estados Unidos, polícia do mundo, é Guerra Fria. Vamos lembrar de novo. Acaba a Segunda Guerra Mundial em 1945, as 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, o maior atentado terrorista da história. O único país do mundo, inclusive, que usou armas nucleares contra outro povo foram os Estados Unidos, né? Questionam que é perigosíssimo todo mundo ter, mas só eles utilizaram. E aí inicia-se a Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética, e um cenário de propaganda pra caramba do que é bom e ruim. Ótimo. E o Brasil, aliado dos Estados Unidos nessa Guerra Fria, consumiu todo esse produto. Então, a nossa sessão da tarde, você que é mais coroa, a nossa sessão da tarde lá atrás era só propaganda norte-americana. Assisti demais. Ah, meu Deus do céu. Os alienígenas vão invadir a Terra, já desciam falando inglês. Ei, Isaac. Lagoa Azul, eu assisti umas 30 vezes. Os filmes high school americanos, Te Pego Lá Fora, Curtindo a Vida Doidado, um cenário norte-americano de vida incrível. ET, quer voltar pra casa e falando inglês, o ET inteligente fez curso de inglês também. Então, assim, essa propaganda colocou... por exemplo, Independence Day, o presidente norte-americano entra numa nave e vai matar o alienígena lá no espaço. É brincadeira o quanto eles pregam a polícia do mundo. Tanto que o cidadão brasileiro médio começa uma guerra e ele fala, os Estados Unidos vai resolver essa guerra, né? Como se fosse um papel norte-americano. Quebre essas algemas. A minha mensagem principal é quebrem essas algemas. Os Estados Unidos não são responsáveis por policiar o planeta, por ditar regras econômicas. O Brasil não é um país coitado. Nós somos um país de grande porte. Grande porte. Que seja respeitada a soberania nacional. O Brasil procure o diálogo, mas necessário seja a reciprocidade. Nós temos um mercado interno aquecido. Que o governo entenda que fortalecer o mercado interno vai ser interessante. Vamos pegar de gancho a crise de 2008, Dênio. 2008, a grande onda, a tsunami econômica que destruiu o planeta em vários cenários econômicos, no Brasil foi uma marola, como foi chamada na época. Por quê? Porque existia uma ascensão da classe C no Brasil. Eu lembro perfeitamente. E aí o pobre brasileiro tinha dinheiro, aí começou, botou o menino no colégio particular, colocou uma TV por assinatura, comprou uma motinha, fez um crediário na loja ali de varejo. Isso movimentou a economia interna, a gente não sentiu tanto o impacto da crise que iniciou como os bancos e acabou a imobiliária. Inclusive, essa bolha que foi estourada lá nos Estados Unidos, né? A crise de 2008, logo em seguida no Brasil houve o boom imobiliário. Perfeito. Inclusive, eu comprei a minha casa na época. Não, você vê. Logo em seguida, foi. A ascensão das classes, a classe média baixa, chamada de classe C na época, ela segurou. Então, que o governo entenda que se a gente fortalecer o mercado interno nesse instante, a gente pode segurar um pouquinho, amenizar os danos. Repito,
é complicadíssimo imaginar que o país mais importante economicamente do mundo vai nos taxar em 50%. A partir de, quem sabe, sexta-feira, 1º de agosto. Mas o Brasil tem possibilidades de amenizar os danos. Inicialmente com diálogo, mas caso precise, seja batendo de frente. Com a reciprocidade, Sim. né? Verdade. Eu gosto muito de escutar alguns podcasts, Marcelo, e sem dúvida nenhuma, um dos que eu mais escuto, não sei se você escuta também, é o Assunto da Natuza Neri. Muito né? bom, muito bom. Muito bom. E recentemente saiu um podcast que falava que esse lance com o Brasil é apenas uma cortina de fumaça, digamos assim, de uma situação que o próprio Trump está passando lá nos Estados Unidos com o grupo dele, que é o MAGA, Sim. né? Que é o Make America Great Again, né? Que é o lance do Epstein, Sim. né? O Epstein, não sei como é que se pronuncia, o Jeffrey Epstein, ou Epstein, né? Que era um mega empresário, tinha grandes relações, mas que estava envolvido com pedofilia. Isso. Inclusive foi preso e cometeu suicídio na prisão, né? Era promessa do Trump, nessa segunda eleição dele, divulgar Sim. documentos do Jeffrey Epstein. Só que ele não está cumprindo essa promessa. Então, até a própria parcela dos que apoiam mais fervorosamente o Trump, que seria a ultradireita extremamente conservadora, não está contente com o próprio presidente porque ele não divulgou esse material. O que é que você acha? Analisando um pouquinho a política norte-americana, você acha que isso também influencia? Ah, com certeza. Ele é inteligente. Eu vou dizer de novo, já vai bater o hat-trick. Ele não dá ponto sem nó. Terceira vez. Cara, esse lance, inclusive essa semana, hoje é dia 24, ontem dia 23, surgiram notícias aí na mídia norte-americana de que ele teve informação de que o nome dele está citado, está envolvido dentro do caso. Então isso seria um motivo pelo qual ele não quer divulgar nesse instante, seria um obstáculo para que ele divulgasse. Lembrando que o Jeffrey era um bilionário. O Danny foi bem delicado ao dizer pedofilia. A gente está falando de casos aí bem pesados. De tráfico, né? Tráfico de infantil para sexo. Cara, bizarro. E grandes milionários e bilionários envolvidos, né? Inclusive o nome do Trump citado. A gente não está dizendo que ele está envolvido nesse momento. Mas o nome dele foi citado. E aí seria uma forma de... Então o que ele faz? Vamos taxar o Brasil. Vamos tirar o foco. Né? Eu tiro o foco desse principal assunto. E aí eu vou... Enquanto a mídia fala sobre isso, eu vou tentando segurar aqui. Inclusive a justiça norte-americana proibiu que os dados fossem divulgados. Mas uma juíza na Flórida não permitiu que essa proibição fosse à frente. E aí o Trump tem um histórico recente de perseguição a juízes. Perseguição ao judiciário norte-americano. Que eu repito, é bem ruim com relação ao nosso. Mas a gente construiu uma imagem culturalmente de Estados Unidos perfeito, de um cenário ideal, tudo maravilhoso. Mas a gente fala de um país que a própria Constituição foi questionada pelo próprio Trump. Em uma entrevista esse primeiro semestre, ele disse: por que eu tenho que respeitar a Constituição? Quando um presidente da República, escolhido pelo povo, num processo relativamente democrático, que eu tenho meus asteriscos à democracia americana, questiona por que tem que respeitar a Constituição, isso vai totalmente contra qualquer tipo de ordem democrática internacional. Ao Estado de Direito, né? Então, eu não duvido que seja um cortina de fumaça. Eu vi a Natuza comentar sobre isso. Acho bem interessante o podcast do assunto. Fica para você aí, aluno, uma ótima sugestão. É um podcast de ótima qualidade. Rápido, prático, interessante de ver, muito legal, muito claro, e vai te criando um repertório interessante. Não se surpreendam se essa semana surgir um novo assunto aleatório. Perdão. Tô de férias, a garganta tá desacostumada a falar tanto. Se não surgir uma nova cortina de fumaça também de outro assunto qualquer que seja esse. Mas que fique claro, o Brasil não pode pagar o pato pelo que vem acontecendo. A gente não tem nada a ver com essa relação, e que o Brasil seja firme nas suas relações internacionais e geopolíticas. O Brasil, que é um país geopoliticamente tão respeitado, tem porta aberta em todo canto. O Brasil é um país bem visto por todo mundo, entra e sai em todo lugar. E aí vem esse cenário agora complicando a gente. Inclusive esse apoio ao presidente Jair Bolsonaro também vejo como cortina de fumaça do Trump. Não, é porque estão caçando as bruxas aí no Brasil. Cara, que está sendo feita a lei tem que ser respeitada independente de quem seja o culpado ou não. Um termo que você utilizou nessa nossa conversa, que o brasileiro tem esse complexo de vira-lata, né? Isso.
eu trouxe aqui também para o podcast o Davi Costa, né? Gente boníssima. Professor Davi Costa, também de Geografia. E ele falou, inclusive, sobre o BRICS. E ele falou também sobre esse lance, né? O brasileiro, ele não tem um orgulho de si, da sua nação. A gente tem muito esse complexo de vira-lata. Sim. E se nós fôssemos realmente analisar os indicadores do nosso país, realmente o nosso país é uma potência. Demais, cara. Uma potência ambiental, uma potência democrática. Né? A maior democracia do mundo, Dani. Porque, inclusive, nobéis de economia estão falando isso. Né? O lance da justiça. É claro que todo país tem corrupção e o nosso também tem essa corrupção. Né? Não se exime disso. Que nós precisamos diminuir essa corrupção. Mas a corrupção está na população também. Sim. Né? Quem são os políticos? São os representantes do povo. Então assim, o Brasil abre as reuniões da ONU. Sim. Quer dizer, é essa potência que, se melhorarmos, talvez, Marcelo, alguns índices como IDH, enfim, sim. Eu acho que o Brasil ele chega numa condição melhor no final desse século. O que é que você acha? Ah, cara, você falou no início, eu dou aula há 18 anos, né? Já tô há 18 anos em sala de aula, eu tô velho pra caramba já. Só tenho essa carinha de bonitinho e novo, mas eu tenho 41 anos. Que nada, mas ainda tem mais uns 20 anos aí. Mano. Não, pelo amor de Deus. E aí, cara, em sala de aula eu sempre escuto muito isso, sabe? Eu tenho turmas de 8º a extensivo. Então eu pego a galerinha de 12 aos extensivos da vida. Professor, você acha que o Brasil pode virar desenvolvido um dia? O Brasil vai deixar de ser emergente, né? A gente fala ali do desenvolvido, subdesenvolvidos. Cara, eu carrego comigo essa esperança brutalmente. Sabe? Sem romantizar cenários. Eu escolhi, inclusive, ser professor de geografia muito por isso. Porque eu acreditei que a geografia, e acredito, é uma ferramenta de transformação social. E essa transformação social levará o Brasil a outro patamar, né? E aí, cara, o Brasil tem muito potencial para isso. Nós somos o 5º maior país do mundo em extensão territorial. Eu gosto de dizer em sala de aula que, na verdade, somos o primeiro. Aí, não, pessoal, como assim? A Rússia é o maior país do mundo. Uma grande parcela russa é gelo. Você fala do deserto da Sibéria, da região norte ali de tundra, de taiga, congeladíssimo, menos 60 graus, não é utilizado. Aí o segundo país é o Canadá. Boa parcela do território canadense é gelo. Né? Gelo também. Total ali no norte. O terceiro são os Estados Unidos, a China, terceira colocação. Boa parte do território montanhoso também, inabitado e sem utilização nenhuma. Aí no quarto agora sim vem os Estados Unidos, que só é maior que o Brasil porque comprou o Alasca, da Rússia, uma relação lá no século passado, 7 milhões de dólares, ó, baratinho, comprou o Alasca. E aí quinto vem o Brasil, que todo o território é utilizável, riquíssimo. O país que mais tem água potável no mundo. Maior área verde de biodiversidade do planeta Terra. 5 regiões magníficas, com uma cultura gigantesca, vários Brasis dentro de um país só. Nós não temos guerras civis declaradas, não temos problemas de grande ordem religiosa ou algo desse tipo. É um país que não sofre com terremoto, tsunami, furacão, não tem nada disso. A gente precisa se organizar. Somos 220 milhões de pessoas do bem. O Brasil é um país do bem. O Brasil é um país empático. O Brasil é um país de uma cultura agradável. O Brasil é um país que recebe muito bem seus estrangeiros, seus turistas. Você não tem. É difícil você ver um caso de alguém que veio de fora e sofreu xenofobia. Pelo contrário, a gente aprende a língua do estrangeiro para melhor recebê-lo, né? Então a gente tem sim muito potencial de crescimento, economicamente muito forte, um parque industrial bem desenvolvido. Plantando tudo dá. Dani, tu era menino, tu fez na tua primeira série, lá embaixo, em Fundamental 1. Sabe o que o Dani fez na tarefa de casa? Ele pegou um caroço de feijão, enrolou no algodão, molhou, botou num copinho. E nasceu o feijão, germinou. Olha o tipo de fertilidade desse clima que a gente tem aqui. O Brasil tem potencial para crescer e deve utilizar esses momentos agora, de teste, de complicação. Porque é na pressão que você entende quem é o cara, né? Tá fazendo analogia ao jiu-jitsu. Na hora que a situação tá complicada, é que você vê quem é o bom lutador de jiu-jitsu ou não. Você pensa, espera, o que eu vou fazer agora? Como eu saio dessa situação? Que o Brasil possa sair bem dessa situação agora, reverter e sair maior desse cenário. Tem potencial para crescer e para ser um país desenvolvido, sim. Eu acredito muito nisso. É verdade. Eu penso assim, com esse tarifaço aí do Trump, né? Afetando a nós, brasileiros, afetando ao nosso país,
Eu acho que a vida do Trump, rapaz, é uma novela. Porque todo dia é um capítulo. Demais. E o cara não larga o osso, né, cara? Não seria mais. Se candidatou de novo, riquíssimo, já viveu tanta coisa. Mas quer tá ali, quer... O poder, né? O poder, né, cara? Poder. Não é o dinheiro, é o poder, Não é. Inclusive, ele não pode mais se reeleger. Isso, por enquanto, né? Que ele disse que por que não alterar a lei? Porque nenhum presidente, mesmo que os mandatos sejam alternados, como é o caso dele, né? Pode ir para um terceiro mandato. Só que tá pensando aí em ele questionou. alterar. Na campanha ele dizia, se eu for eleito, não precisa mais ter eleição. Até um pouco assustador imaginar isso. Para quem não é fã da democracia, é ótimo, né? Mas... Exato. Então eu imagino assim, é uma novela, todo dia é um capítulo. Me parece que ele tem, por conta desse ego, a vontade de estar na mídia constantemente, né? Sim. Ele não é uma pessoa... A palavra descrição para ele não existe no dicionário. Até a postura, né, Daniel? O queixo levantado, a forma de apertar a mão, ele quer apertar a mão e puxar outra pessoa para mostrar poder. É uma fraqueza muito grande internamente. Recentemente ele afastou um primeiro-ministro. Sim, acho que é de Montenegro, se não me engano. Ele afasta pra ficar na frente na foto, né, cara? Exato. Trump, mas o Brasil não é teu quintal, irmão. Sinto muito. Resolva seus problemas aí, mas o Brasil tem uma soberania e nós vamos lutar por ela. Verdade. Marcelo, eu trouxe aqui um poema desde o podcast passado com o Bruno. É uma novidade, né, Isaac? Esse lance do poema, né? Sim. Nós estamos nos caminhando para o final do podcast. Passa rápido, né? Passa ligeiro demais. E com o podcast do Bruno, que foi o 22º, onde a gente falou sobre estratégias, né, que melhoram o estudo, eu coloquei ali no finalzinho um poema de um poeta chamado Rodrigo Hinojosa. E hoje eu trago um poema de um poeta que é considerado o maior do Brasil do século passado, que é o Carlos Drummond de Andrade, intitulado esse poema Congresso Internacional do Medo. Foi uma reflexão dele ali no início dos anos 40, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, sobre o clima de terror que se apoderou do mundo, né? A petrificação das pessoas que atravessavam aquele momento que culminaria lá em 45 com as bombas atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, que você lembrou. E o poema Congresso Internacional do Medo diz o seguinte, gente. Provisoriamente, não cantaremos o amor que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados. O medo das mães. O medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores. O medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte. E o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Congresso Internacional do Medo do Carlos Drummond. Essa situação, essa atual conjuntura, Marcelo, essa palavra medo, ela de fato existe? Existe. E tem que ser superada, né? Nós não podemos virar flores amarelas medrosas. O medo do futuro, o medo do que não conhecemos, o medo do que vem pela frente, do desconhecido, mas a gente precisa ter coragem. Eu acho que a resposta ao medo é coragem. Finca o pé no chão, entende o teu poder, a tua força, e que a coragem seja um nome de vez. O Brasil tem que ser um país corajoso, geopoliticamente falando. O povo brasileiro tem que ser corajoso. O povo brasileiro tem que escolher o Brasil. Né? Parafraseando o tal do Brasil acima de tudo, é hora de botar em prática. Que as diferenças ideológicas brasileiras fiquem para trás quando o bem maior é o Brasil. Quando o bem maior é defender a nossa pátria de verdade, nos unirmos em um bem maior. Não é Copa do Mundo, mas deveríamos estar nesse clima. Um clima de Copa que a gente tanto conhece, de bandeiras, de camisas, de abraços, de prioridades brasileiras.
que o Brasil seja a prioridade nesse instante e que a ordem e o progresso fiquem um pouquinho de lado, porque o nome agora é coragem. Muito bom, muito bom. Marcelo, que aula eu recebi aqui e os nossos alunos em casa, quando assistirem esse podcast, receberão. Rapaz, obrigado pela sua presença. Foi de grande valia destrinchar essa situação do tarifaço do Trump que estamos vivendo, né? É uma situação inusitada que o nosso país não havia sentido. E as suas considerações finais para o nosso aluno que está se preparando aí para o US, que esse ano, bem mais cedo, né? Um vestibular bem precoce, a gente vai ter que dar uma acelerada. Tem que dar acelerado no conteúdo. E também para o Enem logo em seguida, as suas considerações finais. Queridos, sigam firmes, tá? Não vai extravasar demais. Lembre-se que não é sobre quantidade de estudo, é sobre qualidade de estudo. Você que tá vendo esse episódio 23, lá no 22 o Bruno e o Dani falaram sobre as formas de estudar melhor, como criar uma estratégia de estudo. Pega um pouquinho disso, vai respirando fundo. Tá chegando a nossa hora de 2025, esse Enem e US, mas é hora de organizar os teus horários, tua forma de estudar. Uma mente cansada não produz. Então, mais do que nunca, agora é hora de qualidade, menos quantidade. Estudar 10 horas por dia, não existe isso. Relaxa, segue teu sonho, tua vaga tá guardada, a hora mais cedo ou mais tarde ela vai chegar, se Deus quiser já vai ser esse ano. E outra coisa, viva seu sonho, tá? Você quer ser... Não, quero ter profissão tal, vai na tua profissão, cara. Esquece grana, não vai por dinheiro, não vai por status. Procure ser feliz. Tem muita gente aí com muita grana tomando tarja preta pra dormir, não é você. Você vai procurar nesse momento de tanta doença psicológica, tanta doença mental, ficar bem. Então estude com tranquilidade, tenha prazer ao estudar, que a vaga vai ser sua e vai ser um trampolim, porque a vaga na faculdade é só o começo da tua história que vai ser de muito sucesso, assim espero. Obrigado, meu irmão. Gente, curtam, compartilhem esse episódio. Esse foi o nosso 23º podcast com o professor Marcelo Leão sobre o tarifaço do Trump. Até a próxima, valeu!